Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Animados para o final de semana? Hoje é sexta-feira, olha que delícia! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Vamos iniciá-la? O que fizemos na última aula? Falamos sobre o texto dramático e fizemos a leitura do O Alto do Sapo Mágico. Vimos a cena 1, vimos a cena 2 e a tia Edna deixou alguns exercícios. O primeiro dele no dicionário na página 62. O título do texto é O Alto do Sapo Mágico. Leia o verbete em que é definido o vocábulo alto e indique o sentido mais adequado ao contexto em que ele aparece. Alto. Alto. Substantivo masculino. Acepção 1. Cerimônia pública de caráter teatral. Um exemplo, Alto de Natal. 2. Peça de teatro medieval. Exemplo, Altos Lusitanos. 3. Auto de fé. Cerimônia de execução de sentença do Tribunal da Inquisição. E 4. Registro de diligência judicial ou administrativa. Auto de infração. E aqui, onde está disponível, qual o dicionário virtual. Qual das acepções se encaixa melhor aí nesse contexto? A acepção 2, olha lá, peça de teatro medieval. Nós não estamos falando de um texto dramático? O texto dramático não é uma peça de teatro? Então, acepção 2. Jogo rápido da página 63. 1. As cenas que dividem o texto dramático marcam a mudança de cenário e a entrada e a saída dos personagens do palco. Então, cena 1, ele vai marcar a mudança, né, do cenário, porque fecha as cortinas. Quando abre a cortina novamente, esse cenário está diferente. E também nesse momento que os personagens saem para trocar de roupa e entram também outros personagens ou até os mesmos personagens. Quantas cenas há nesse trecho do texto? Nós vimos a cena 1 e a cena 2. Então, no trecho do texto, há 2 cenas. Correto? B. Onde essas cenas se passam? Em que local que está acontecendo? A gente vê que na cena 1 se passa onde? No circo. E a cena 2? Na casa da Crisolina. Então, no circo e na casa de Crisolina. Tá bom? C. Que personagens aparecem nessas cenas? Quando fizemos a leitura, quem que aparece nas cenas? Na primeira cena, aparecem a menina Lúcia e o palhaço Pirulim. Não é verdade? E na segunda cena? Na segunda cena, aparecem o mágico Abelardo e a bruxa Crisolina. São esses personagens que aparecem nas 2 cenas. Tá bom? 2. Como são indicadas as falas dos personagens no texto? Cada vez que alguém vai falar, aparece alguma coisa na frente da fala. O que aparece antes? As falas são indicadas por meio do nome dos personagens, indicando quem vai falar. Porque os atores precisam saber quem que vai falar. Então, aparece lá, Crisolina. Então, quem vai falar? A Crisolina. Então, ela, no momento que está apresentando o espetáculo, ela fala. Abelardo, no momento do espetáculo, quem vai falar? O Abelardo. Cada um vai saber a sua fala. Certo? Então, qual é a resposta? As falas são indicadas por meio do nome dos personagens, indicando quem vai falar. 3. Antes da fala dos personagens, em algumas partes do texto, aparecem trechos entre parênteses. Esses trechos são chamados de rúbricas. Volte ao texto e sublinhe as rúbricas. Todos os trechos que estão entre parênteses são as rúbricas, são as orientações de como os personagens devem se comportar, a mudança de cenário. Vocês deveriam sublinhar todos os trechos que estivessem entre parênteses. E lembrando que muitas vezes a rúbrica também pode estar em negrito ou em itálico, tá bom? O que vocês deveriam sublinhar?
A menina Lúcia aparece fora de cena. O palco do teatro de fantoches está caracterizado como um picadeiro de circo. Depois, Lúcia surge no palco, entra em cena o palhaço. Que mais? Vira de costas esperando os meninos adivinharem. Lúcia faz sinal para que as crianças respondam não. Continuando. No lado do palco está uma porta prateada sugerindo uma máquina do tempo. Os dois desaparecem dentro dela. Na casa da bruxa, Crisolina, ouve-se uma pancada na porta. Grita fora de cena. A bruxa aparece. São esses os trechos que vocês deveriam sublinhar, tá bom? B. A função das rúbricas no texto é indicar. O que a rúbrica indica no texto? A entrada e a saída dos personagens. Então, o momento em que há entrada e que também saída dos personagens na peça de teatro. Gestos e sentimentos dos personagens são orientações para que os personagens, quando estiverem representando, que os atores estiverem representando, eles esbocem aqueles sentimentos. A melhor maneira de os atores representarem a cena? Não, esta não. E depois a descrição do cenário. Como que está o cenário? Lembra lá no começo? O cenário de fantoches está representado um circo? É isso. Na página 64, hora da leitura. Vamos lá? Será que o mágico virou sapo? O que você acha que aconteceu? Leia mais um fragmento da peça, O Alto do Sapo Mágico. O que vocês acham? Será que ele conseguiu virar sapo? Que a Crisolina transformou ele em sapo? Se ele virou, se ele desvirou? Vamos lá? Agora a gente vai na cena 2, dando continuidade à cena que lemos na aula passada. Cantiga de encerramento. Bate capim, Melissa assim. Catibonga belim, vira o sapo enfim. Faz-se uma grande nuvem de talco no palco. O mágico desaparece e em seu lugar surge um sapo. Sapo. Hippie! Que legal ser sapo! A garotada vai rir a valer das minhas piruetas. Sou o único sapo mágico do mundo. Bem, agora já sei como virar sapo. Crisolina, me ensina a desvirar. Crisolina, desvirar. Abelardo, é claro, desvirar. Ou você acha que eu vou ficar pulando por aí disfarçado de sapo o tempo todo? Crisolina, gagueja. Mas você não pediu para desvirar depois que eu virasse. Abelardo, e precisava, Crisolina? Crisolina, precisava. Abelardo, e por quê? Crisolina, porque eu não sei a mágica de desvirar. Abelardo, santo Deus, Crisolina, mas como é que você faz uma coisa dessas? Crisolina, você pediu, eu avisei. Crisolina, e não adianta ficar bravo, o jeito agora é arrumar uma maneira de desvirar você. Os dois saem de cena, Crisolina gritando ui, 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 e o sapo pulando nela. Agora a cena 3. Lúcia e Pirulim reaparecem no palco. Lúcia, e então, Pirulim, o que aconteceu depois? Pirulim, aconteceu que o sapo mágico saiu pelo mundo e nunca mais tivemos notícia dele. Lúcia, hã? Pirulim, que história mais triste. Acho que vou entrar dentro dela, sabia? Pirulim, é? E o que é que você vai fazer dentro da história? Lúcia, vou à casa da bruxa saber se ela descobriu tal feitiço de desvirar bicho. E depois vou procurar o sapo mágico. Pirulim, procurar o sapo? Boa ideia, vou com você. 1. Quantas novas cenas aparecem no fragmento lido? No outro fragmento tínhamos 2. E nessa, quantas novas cenas aparecem no fragmento lido? Nova cena. Porque a gente continuou na cena 2, certo? Quantas novas cenas? 2.
Quantos e quais são os personagens que aparecem nestas cenas? Nessa ou nessas? Porque se for uma ou se for duas, por isso que está no singular ou no plural. Quantos e quais são os personagens? 3. Onde essas cenas se passam? Se tiverem dificuldade, façam a leitura desde o começo. Lá da cena 1, da cena 2, até chegar na cena 3. Tá bom? 4. Que conflito foi revelado na segunda parte da cena 2? Lá na cena 2, o que aconteceu que tem que ser resolvido? O conflito é algo que tem que ser resolvido. O que aconteceu lá na cena 2? 5. Por que Lúcia considerou triste a história contada por Pirulim? Por que é triste essa história? 6. Releia algumas falas e responda em seu caderno. A. A linguagem utilizada pelos personagens é formal ou informal? É uma linguagem culta ou é uma linguagem que as pessoas utilizam no dia a dia? Uma conversa informal. B. Este nível de linguagem é adequado à situação em que é utilizado? Você acha que para esse tipo de texto, onde é utilizado, essa linguagem é adequada? Se é, explique a sua resposta. Se não é, explique sua resposta também. Vão fazer no caderno, tá bom? Ficou curioso? Será que Lúcia e Pirulim encontraram o sapo mágico e conseguiram ajudá-lo a desvirar bicho? Além de mostrar ao leitor a importância de ter amigos com quem podemos compartilhar nossas tristezas e alegrias, a peça O Alto do Sapo Mágico traz, por meio dos diálogos dos personagens, considerações sobre seus defeitos e o reconhecimento de suas qualidades. Agora, lá na página 72, atividades, use o que aprendeu, faremos uma nova leitura e também tem algumas atividades a respeito deste texto dramático, muito interessante, por sinal. Leia a primeira parte do seguinte texto dramático, atentando-se às falas dos personagens e ao modo como as ações são orientadas. O Rei Careca. Cenário: salão nobre do Palácio Real. Vê-se o trono do rei e, no fundo, de cada lado, dois grandes retratos do pai e do avô do rei Baldônio II. Cena 1. Entra o rei e chama o espelho. O rei, a fala do rei. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? O espelho. Não, majestade. Vossa Majestade é o homem mais bonito do mundo. O rei. Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém com os cabelos mais lindos do que os meus? O espelho. Não, majestade. Vossa Majestade tem os cabelos mais lindos do mundo. O rei. Muito bem, espelho. Eu, Baldônio II, sou o rei mais rico, mais poderoso e mais bonito do mundo. Viva eu! Sai. Espelho, dirigindo-se à plateia. É muito vaidoso este rei. Onde já se viu dar viva a ele mesmo? Olhem, eu fui espelho do pai dele, Baldônio I, e do avô dele, Baldônio Zério. Ele é o mais vaidoso de todos. Se algum dia acontecer alguma coisa que atrapalhe a beleza dele, ele vai sofrer muito. Sai. Rei, entrando apressado. Meu Deus! Será que meus cabelos estão caindo? Preocupado, faz o gesto de segurar alguma coisa na cabeça. Mas o que é isso? Um cabelo solto na minha cabeça. Será que eles estão caindo? Será que vou ficar careca? Vou consultar o espelho mágico. Ele vai me explicar o que está acontecendo comigo. Sai. Machado, Ângelo Machado, O Rei Careca, é um texto de 2014. Esse trecho está na página 10. 1. Considerando o texto, responda ao que se pede. A. Quantas cenas há no fragmento que você leu? Neste fragmento, existem quantas cenas? Façam a leitura novamente, tá bom? B.
Que personagens aparecem na primeira cena? C. Identifique quem é o protagonista da peça e responda. Qual é a principal característica desse personagem? Quem é o personagem principal da peça e qual é a característica principal deste personagem? D. Onde a cena se passa? 2. Para que servem as indicações entre parênteses ao longo do texto? Que nome elas recebem? Voltem na página 63, que está explicando. Ok? 3. A primeira fala do rei é a mesma utilizada em um conto de fadas. Você consegue identificar este conto? Que conto de fadas que fala espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sabem? Coloquem aqui, tá bom? Vocês vão fazer essa atividade e também responder as questões a respeito do nosso livro bimestral e me enviar. Desejo a vocês um ótimo final de semana e a semana que vem estamos aqui de novo para aprender muitas coisas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.